Oi, gente, receitinha de hoje, empadão da mamãe, tá bom? Bem, gente, a minha mãe faz um empadão maravilhoso e ela usa uma xícara de leite, 2 gemas e um ovo inteiro, tá? Então, bora lá mostrar a receita bem certinho. Então, num bolzinho agora, ela colocou então as 2 gemas e um ovo e o copo de leite, tá? Mexe bem para agregar a gema no leite. E agora a gente vai colocar uma colherzinha de café de sal, mas bem cheia, tá? Gente, nessa gordura, o que que eu tenho? 250 gramas de banha de porco, 250 de margarina Qualy, tá? Vou falar a marca que eu usei para vocês saberem, né? Porque depois se você trocar, porque tem que tomar cuidado com a quantidade de gordura, essa daí é bem gorda. A farinha que a gente usa é a Anaconda Premium. E nós usamos cerca de 650 gramas de farinha para essa receita. Mas a gente sabe que cada farinha de trigo, às vezes, né, dá uma reação na sua receita. Então, você coloca 600 gramas, se você achar que precisa de mais, você vai agregando. O ponto dessa massa é bem fofinha assim, sabe? Então, por isso que a gente às vezes recomenda, vai colocando aos poucos, não pode ver que a gente está colocando aos poucos a farinha, porque de repente é 650 gramas a receita, mas pode ir menos, né? Então, por isso que tem que ser. E também por causa da força da mão, né? Então, aí mistura bem a farinha, depois que misturou bem, coloca mais e assim por diante, tá? Ó, ela ainda não tá boa, ela precisa de mais farinha. Então, quero mostrar direitinho, bem certinho para vocês, porque se eu cortar a receita, vocês não vão conseguir entender a textura da massa. Ó, tá vendo? E por causa da gordura, então pode ver como a farinha de trigo penetra bem na massa, né? Ela fica bem lisinha, fica bem boa assim de lidar. E depois que a gente faz, a gente põe na geladeira meia hora. Olha, gente, como que fica a massa. Tá vendo? Ela fica bem fofinha. Então vai pra geladeira agora. Bem, gente, esse é o refratário que a gente vai usar, tá? Então agora nós vamos abrir a massa, pega metade da massa, pode até ser um pouco mais do que a metade, porque essa é a base, tá? Então a gente vai abrir na bancada, põe um plástico e abre com um rolo. E faz um retângulo, né, que é mais ou menos o tamanho do refratário. E a massa daí pode ser a espessura que a gosto. Tem gente que gosta mais fina, outros um pouquinho mais grossa, mas que sempre seja um pouco a mais do que o refratário. Eu vou medir e mostrar pra vocês, tá? Porque daí tem as laterais também. Bem, o nosso vamos medir, tá certo, do tamanho que a gente quer. Vamos vestir o refratário, tira o plástico, né? E agora acerta as laterais, deixa tudo mais ou menos na mesma altura. Pode fazer na forma também, tá, gente? Como isso aí era pro nosso Natal, a gente resolveu fazer isso aí que vai direto pra mesa. Então vamos fazer toda a volta certinha, já tá terminando aí, gente. Ficou tudo na mesma alturinha, tá? Gente, o recheio, como que a gente faz? A gente pica o peito de frango cru, aí vai lá, frita com cebola, alho, temperinho, deixa cozinhar, põe tomate, milho e azeitona, tá? Deixa secar bem, a hora que secar a gente coloca requeijão cremoso para deixar ele cremoso assim, tá? Então esse é o nosso recheio, não tem muito segredo. E agora vamos colocar então o requeijão cremoso de bisnaga, que é mais consistente, tá?
A gente vai colocando, colocando o frango por cima para dar uma escondida nele. E agora vamos fazer a tampa do empadão, tá? Lembra que eu falei que ele poderia ter menos massa, porque é só a tampa, né? Ah lá, vamos vestir. Sempre vai sobrar, às vezes, os pedacinhos, que é onde a gente vai enfeitar. Bem, gente, a mãe, ela tem um jeito legal de fechar esse empadão. Ela pega uma faquinha e junta a massa de baixo, ó, ela puxa e junta a massa de baixo com a massa de cima. Ela vai fazendo umas voltinhas, tá vendo, ó? Mas também, se alguém tem outro método para fazer, não tem problema. Mas esse daí é bem legal, já vai dando um acabamentinho, tá vendo? Vai ficando bonitinho. Então, é uma maneira diferente de estar fechando aí o seu empadão. E depois faz uns risquinhos para enfeitar. Tá vendo, ó? Ela fala que faz, olha lá, esse risquinho que daí fica um enfeite. Bem, gente, agora vamos levar, eu vou passar clara de ovo, porque fica a massa crocante com a clara de ovo, tá? Pode passar gema também, é a gosto de vocês, não tem problema nenhum, pode passar gema, ovo inteiro, clara. E com as massinhas que sobraram, ela fez daí um enfeitinho de Natal. Pode fazer feliz aniversário, feliz Natal, enfim, como vocês quiserem. Bem, gente, nós assamos, ficou nessa textura, ficou bem crocante e esse foi o resultado. Obrigada.